O medo de recomeçar paralisa muitas pessoas. Quando a gente fala de medo e de recomeço, a gente precisa avaliar algumas questões na nossa vida, principalmente onde eu estou e o que eu estou fazendo nesse momento se condiz com a minha realização, com aquilo que eu gostaria de fato de fazer, e por que o medo ele está paralisando a minha história, o meu caminhar, a minha jornada. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê nós estamos com medo. Não sei se acontece com você, comigo também. Mas a partir do momento que você mergulha no entendimento, abraça esses medos, olha, uma luzinha acende e tudo pode acontecer de forma diferenciada, inclusive trazendo a coragem que você precisa para recomeçar. E eu já trago aqui essa questão. Você está com medo de recomeçar algo? Você passou por alguma situação ou conhece alguém assim? Bom, se sim, aproveitem e vê esse vídeo, porque esse vídeo vai ser para você ou para essa pessoa. Sou Frank Menezes, aproveita para dar o seu like e também compartilhar aqui se você está nesse momento ou se já passou por alguma situação assim e que você fez tal coisa para poder superar e começar, recomeçar a sua vida nessa área de novo. Bom, quando a gente fala de recomeço, a gente está falando de dar um start numa nova jornada. Claro que tudo aquilo que aconteceu com você lá atrás, ele vai fazer com que você tenha as experiências da vida, que é a maturidade, para você poder saber gerir. A questão é, quando nós repetimos o mesmo padrão, as mesmas questões, nós achamos muitas vezes que somos limitados ou que somos, talvez, muito infantis por estar repetindo e por estar recomeçando. Não, você não está sendo infantil, você não está sendo limitado e você não está sendo nada disso que o seu ego muitas vezes diz para você. Nós precisamos entender que o recomeço, ele vai acontecer na nossa vida, nessa existência. Em algum momento você vai precisar recomeçar algo na sua vida. É exatamente para a gente poder ir treinando o nosso eu a lidar com as frustrações, com as questões que já não servem mais para você, sejam eles de relacionamento, de um trabalho, ou de amizades, ou de cidade, de um país. Em algum momento, a vida vai pulsar isso para que você consiga recomeçar, que você tome essas decisões e recomece a sua trajetória. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui sobre decisões, questionamentos, que esse vídeo vale a pena e vai complementar bastante ao que eu vou te falar hoje. Vou deixar no card aqui para que você possa assisti-lo. Então, quando a gente fala de recomeço, não se encaixe no movimento de que você é um fracassado por isso. Não, você está tendo a oportunidade de vida, de você simplesmente fazer diferente daquilo que você estava fazendo e que estava te levando ao mesmo padrão de repetição. Porque o padrão de repetição, ele acontece para que a gente perceba se de fato aquilo é o que nós queremos. E muitas vezes isso vem para nos trazer algum tipo de resiliência para o nosso eu. Só que quando a gente vê de uma forma crua, né, ali a gente já vai se limitar na autossabotagem. Aí é quando você se detona, você diz que você é aquilo, que você não presta, que você realmente é isso que as pessoas estão dizendo, ou seja, você entra no padrão de encaixe social porque as pessoas criaram um julgamento a seu respeito. Mas você precisa entender que você é a pessoa que vai determinar essas questões para que você não deixe, não permita que a situação do recomeço te leve para alguns movimentos do qual você não merece estar. Mas nós precisamos entender. Eu preciso encaixar o meu eu naquilo que eu sei que eu mereço. Quando a gente entra numa vitimização, numa dor, a gente para de vivenciar aquilo que nós de fato merecemos. Precisamos virar essa chave e ir para um nível maior de consciência. Se você não vira isso, o que vai acontecer são os padrões que se repetem. Mas esses padrões, eles precisam ser ordenados dentro de um limite de conhecimento, é o autoconhecimento. Eu sei que é algo que muitas vezes a pessoa tem preguiça, né, de se conhecer, de mergulhar, de procurar entender. Mas você precisa fazer isso para você poder ter domínio do teu eu. Caso contrário, a sua vida vai continuar nesses padrões que se repetem.
É diferente. Padrões se repetem e outros você precisa recomeçar. Os padrões podem se repetir para que você perceba, observe e tome uma nova ação. Esse sim é o recomeço que você precisa para poder, de uma forma madura, conseguir liderar o teu eu. Agora, se você fica no padrão de reclamação, de medo, de angústia, de situações que são destrutíveis ou que vêm para poder te afunilar, para poder fazer com que você entenda e cresça, e você não quer entender isso, aí já são outros 500, porque ninguém vai conseguir fazer por você se você não conseguir movimentar o seu eu no agora. Frank, como é que eu faço isso? Se observando, se conhecendo, mergulhando, leituras de autoconhecimento, situações que venham te motivar para que você consiga impulsionar, principalmente a dar o próximo passo. Se a relação não está boa, mude essa relação. Conclua, ai, mas vai doer, né? O meu emocional vai ficar todo ferido. É melhor você resolver mesmo uma ferida que isso possa causar, do que você ficar a vida toda, né, numa situação completamente limitada e que está fazendo você não ser feliz, não prosperar. Então, a cidade, o país, ok, eu queria muito estar em um lugar e quando eu cheguei lá eu percebi que aquilo foi em um tempo determinado. E às vezes as coisas vêm como desafio, sim, tudo na vida vai vir como desafio para a gente poder crescer, mas outros são para a gente poder perceber que o ciclo também se conclui. Aí a gente precisa se abrir a novas possibilidades para recomeçar a vida. E todos esses recomeços, eles não vão ser desperdiçados. Eles fazem parte de um processo de conhecimento e experiência da vida seu, assim como é da minha também. Então a gente precisa estar afinado com o caminhar da história da vida para a gente poder conseguir amadurecer de acordo com os ensinamentos. Afinal de contas, a gente precisa ter leveza nessas questões da vida, por mais que venham pesos. A gente precisa dividir isso com alguém, a gente precisa compartilhar isso com alguém, a gente precisa entender que a vida não é somente um sofrimento em si, somente uma situação que nos causou dores ou que, de alguma forma, fez com que eu travasse em medo. A partir do momento que você conseguir visualizar isso de uma forma mais ampliada, onde você não vai permitir mais que a opinião do outro tenha uma interferência no teu eu diante do que você é, você vai perceber que tudo vai ser mais leve. Você vai apertar o botãozinho do ha, 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 que é o acesso para a sétima dimensão. Dentro de estudo, dizem que o acesso é esse, ha, 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 que é a risada, é o riso. Em outras palavras, para você não apertar aquele botãozinho, você sabe do qual botão que eu estou falando. Então, a gente, para ficar mais simpático, a gente fala o botãozinho do ha, 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 ha. Então, a partir do momento que você entender essa primosia da vida, você vai para um nível de consciência maior e o recomeço vai te trazer novas histórias. Traz leveza para você, você merece essa felicidade, você merece recomeçar quantas vezes forem necessárias na vida. Sem ficar se maltratando, sem ficar aí se vitimizando inconscientemente ou reclamando da vida, ao invés de começar com uma outra perspectiva. Às vezes um amigo, alguém vem e traz uma visão, um cenário completamente diferente que pode mudar tudo, pode ser a virada de chave que a vida estava te oferecendo e que você sozinho não estava conseguindo. E mesmo que você tenha tentado, não seja orgulhoso, nem cabeça dura, nem fique aí com seu ego tão latente dentro de um processo destrutivo, porque a vida está te dando as condições através de alguém ou de possibilidades externas de você olhar o mundo com uma outra perspectiva. E quando você faz isso, tudo muda à sua volta. Então, agora é com você. Ou você escolhe recomeçar abraçando seus medos, entendendo o que eles estão querendo te ensinar para você fortalecer. Esteja próximo de pessoas que tragam essa força, esteja dentro de um círculo que te motivem para isso. Se a pessoa não te motiva, quem está ao seu lado ou à sua volta, para você conseguir recomeçar, então esse ciclo não é para você, é melhor. Essas amizades, esse relacionamento, essas pessoas não são para vocês. Então, muda a sua conexão, muda o seu olhar e você vai ver que tudo pode se transformar. Falou com você? Vamos recomeçar juntos uma nova jornada, um novo momento? E se necessário mudar, depois muda de novo. Qual o problema? Ah, porque podem falar isso e aquilo. Dane-se. Ha, para todos e vamos caminhar porque é para frente que se anda. Falou com você ou com alguém que poderia estar nesses questionamentos de recomeço, que essa mensagem possa também, essa inspiração, motivar a você.
dá o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e aproveite também para ir no nosso portal, gente. Olha, tem notícias diárias, tem informações e também o processo de autoconhecimento. Se você quiser entender um pouquinho mais, vai lá no nosso portal que tem um link para tudo. frankmenezes.com. E até o próximo vídeo.